que seja igual a Cristo. E eu te convido a procurar, porque você não vai achar. Você vai achar pessoas que tentam ser, pessoas que se declaram, mas nunca conseguirão. Pessoas que tentam imitar e tentam pegar o lugar dele, inclusive, mas nunca conseguirão. Em toda a história da humanidade, apenas um fez o que Cristo fez, apenas um é o que Cristo é, apenas um faz o que Cristo faz, o próprio Senhor Jesus. Nenhum outro é a porta para o céu, nenhum outro é a palavra verdadeira, nenhum outro é a salvação viva, apenas Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é o nosso Salvador incomparável. Nós o colocamos no centro da fé porque ele merece essa posição. Cristo conquistou essa posição na cruz, nos salvando da morte e do inferno, da condenação eterna. Colocamos Cristo no centro de todas as coisas, porque esse é o justo lugar para que Ele esteja. E nessa série de mensagens, estamos descobrindo um pouquinho mais de quem é esse Cristo incomparável. Quais são essas características em nós e através de nós. Lembra que o pastor Rafael falou, você ia chegar assim e Cristo ia trabalhar através de você, através de nós. E hoje eu gostaria de dar uma palavra de ânimo, porque eu gostaria de te lembrar uma característica de Deus, do nosso Cristo incomparável, que em momentos difíceis nós podemos nos esquecer, porque o Cristo incomparável tem poder sobre o impossível, poder acima do impossível, poder que cobre, abrange todas as áreas do impossível. Não tem área do impossível que não é abrangida, que não é alcançada pelo nosso Cristo incomparável. Ele tem poder pleno e absoluto sobre o impossível. E para isso, eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta. Você promete para mim que você não vai fechar? Amém? Não que vocês costumam fechar, aí eu quero ler outro texto que está ali na mesma passagem, e vocês ficam perdendo tempo procurando. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 11, versículo 30. João, Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 11, versículo 30. Enquanto você faz isso, eu vou te lembrar como a gente chegou até aqui. Jesus ouviu que Lázaro estava doente. Ele ouviu que Lázaro estava doente. Mas ele não foi imediatamente até Lázaro. Ele ficou numa região próxima por mais ou menos 2 dias e então foi até lá. E aí fez a sua viagem. Quando ele chegou, ele recebeu a notícia: Lázaro está morto. Lázaro está morto. E é aqui que nós entramos na história junto com Jesus. Em João capítulo 11, versículo 30. Jesus tinha acabado de chegar. Ele havia acabado de encontrar com Marta e Maria. E acabado de receber aquela notícia. E a Bíblia diz assim: Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Você pode repetir essa última parte? Imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar. Você sabe o final da história. Se você não sabe o final da história, eles não. Eles estavam vivendo. Olha para quem está perto de você e fala assim para essa pessoa: é natural pensar naturalmente. É natural. É normal. Porque a gente pensa assim: nossa, eu pensei que ela ia lá já pensando, Lázaro vai sair do túmulo. Não. É natural pensar naturalmente. É natural pensar dentro do que eu posso fazer. Viram Maria correndo e falaram: coitada, está desesperada, está indo lá chorar a morte de Lázaro.
Assim que chegou, versículo 32, assim que chegou ao lugar aonde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela disse para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus então chorou, sentiu uma profunda tristeza em sua alma por causa da morte. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Vira para quem tem perto de você. É natural pensar naturalmente. A gente fica, às vezes, culpado porque pensamos naturalmente. Mas é natural pensar dentro do que nós podemos fazer e esquecermos que existe alguém que pode mais. Jesus, sentindo-se novamente indignado, 38, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Porque nesse ponto, todos os rituais de colocar perfume, bálsamos e óleos já haviam acontecido. O túmulo já havia sido selado, para que o cheiro não atrapalhasse aqueles que passavam perto. Já era tarde demais, em outras palavras, tarde demais. Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Eu não sei em que momento ele disse isso, mas ele disse isso antes. Ele já tinha dito isso para Marta. Ele já havia dito isso. Eu já não te disse que, se você crer, você poderá ver a glória de Deus na tua vida? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, Lázaro! E o morto saiu. Eu acho legal que a Bíblia ela é bem direta. Porque se fosse um outro livro escrito por homens, eles iam fazer um suspense. Ouve-se um barulho dentro do túmulo. Todos pensam um zumbi, alguma coisa assim. Vê-se um vulto. Então, não, a Bíblia trata com naturalidade. E o morto saiu. Parece que a naturalidade de Deus é diferente da minha. Com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano, Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Que coisa impressionante. A família de Lázaro e as pessoas que estavam em volta, as pessoas que estavam vivendo aquela situação, viviam um impossível, uma situação impossível de ser resolvida. Naturalmente todos pensavam: ele poderia ter sido salvo, mas não mais. Ele poderia ter sido curado, mas não mais. Maria não está indo lá ver seu irmão vivo. Está indo lá, Marta está indo lá chorar a morte do seu irmão. Por quê? Porque a situação que aquela família vivia, a situação que Marta e Maria estavam passando, era impossível de ser resolvida. E nós sabemos muito bem disso. Nós lutamos
para nos cuidar, para nos medicar quando estamos doentes, ou para medicar alguém quando está doente, para que aquela pessoa se cuida, para que aquela pessoa se cuide. Porém, se você ouve, Lázaro morreu, você já não se preocupa mais em cuidar. Você já não se preocupa mais em orar, você já não se preocupa mais em pedir restauração. Por quê? Porque nós temos em nossa mente, em nosso coração natural, que esse é o ponto final. Não tem jeito. Era esse o pensamento de Marta, Maria e todos que estavam juntos, chorando. Definitivamente, sem sombra de dúvida, Lázaro estava morto. Mesmo todos pensando que Jesus iria salvá-lo antes. Você vê a expectativa das pessoas? Ninguém fala assim, o mestre veio ressuscitar Lázaro. Todos falam, se Jesus tivesse chegado um pouco antes. Jesus abandonou Lázaro e por isso ele morreu. Jesus abandonou Lázaro, por isso ele faleceu. Jesus chegou tarde demais, por isso aconteceu. É natural pensar naturalmente. E a primeira coisa que acontece nessa história é que eles começam a falar isso. Se Jesus tivesse chegado antes. Se Jesus tivesse saído um pouco mais cedo. Eles começam a falar isso quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido. A frase das pessoas é essa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No versículo 32, um pouquinho mais para frente dizem a mesma coisa. No 37, este homem curou um cego. Não poderia ter salvo Lázaro? Não poderia ter curado Lázaro? O pensamento que vem quando recebemos a notícia que Lázaro morreu. Esse é o pensamento. Você já recebeu notícia como essa? Ei, Lázaro morreu, não tem mais jeito. Ei, Lázaro morreu, pare de tentar. Ei, Lázaro morreu, pare de correr atrás, porque agora já é tarde. E naturalmente nós pensamos, é tarde mesmo. Se Jesus tivesse ouvido a minha oração ontem, Lázaro não teria morrido hoje. Se Jesus tivesse ouvido a minha oração semana passada, Lázaro não teria morrido hoje. Tudo parece perdido. E nós naturalmente pensamos que está. Quando recebemos notícias assim, quando recebemos notícia da morte de Lázaro, quando recebemos notícias que não tem volta, o impossível. Recebemos notícias do impossível. Algo aconteceu e agora é impossível reverter. Nós pensamos, por que Deus não me ouviu antes? Por que Deus não me ouviu há pouco tempo atrás? Quanto mais a situação piora, mais pensamos que tudo está perdido. Quanto mais a situação se deteriora, quanto mais difícil ela fica, quanto mais perto do impossível ela fica, mais pensamos que tudo está perdido. Chegamos no ponto final de falar, se Deus tivesse operado, porque nós pensamos que Ele não vai operar mais. Nós pensamos que o nosso ponto final é o ponto final de Deus. E nós começamos a pensar, Deus não vai fazer mais. Deus não estava aqui quando isso aconteceu. Deus não ligou para mim. Deus isso, Deus aquilo. E nós começamos a equiparar o meu poder com o poder de Deus. Se eu não posso ressuscitar Lázaro, claramente ele não vai poder também. Se eu não posso curar Lázaro, claramente ele não vai poder também. Por quê? Porque a situação era definitiva. Definitivamente Lázaro estava morto. Não tinha sombra de dúvida. Já tinha sido embalsamado, enrolado e sepultado. Não tinha mais jeito. E as pessoas começaram a pensar, tudo parece perdido. Nós começamos a limitar o poder de Deus pelo nosso próprio poder. Mas Jesus vem para nos lembrar de uma coisa: Ele é maior. Cristo vem para nos lembrar de algo que nos esquecemos quando ouvimos dizer que Lázaro morreu.
o poder de Deus é sobre o impossível também. O poder de Deus é maior do que os impossíveis também. O poder de Cristo é maior do que a morte, e Ele veio te provar isso. Você pode repetir essa frase, mesmo quando tudo parece perdido. Muito fraco, muito feio. Parecia a Torre de Babel. Um de um lado falando de um jeito, outro do outro falando do outro. Dá uma encorpada aí. Apruma a coluna, estufa o peito. Quando tudo parece perdido, não é perdido para Deus. Quando tudo parece perdido, Jesus é maior. Se você se lembrar disso, verá a glória de Deus. E eles viram aquele poder, mas logo antes, Jesus disse, você está com a Bíblia aberta ainda ou já fechou? É para deixar ela aberta, João 11, avisei você. Jesus ensina para Marta e Maria como ver esse poder. Versículo 40, Jesus respondeu, é um versículo curtinho, então você vai ler ele junto comigo, no 3, a frase de Jesus. Jesus respondeu, agora fala isso para quem está perto de você. Eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? O poder se vê pela fé. O poder de Deus se vê pela fé. Nós acessamos o poder de Deus, podemos experimentar o poder de Deus pela fé. Quando cremos, veremos. Cristo veio e trouxe do céu o seu poder para cá. Trouxe o poder de Deus para a nossa realidade. Lembra, terça passada, nós, são daqui de baixo. Mas eu, Jesus falando isso, sou. Mas Ele veio lá de cima e trouxe o poder de Deus junto com Ele. O poder sobre o impossível veio junto com Jesus. Ele carrega esse poder porque Ele é esse poder. E Ele queria nos ensinar que esse poder se vê quando se crê. A glória de Deus é vista quando cremos. Quando cremos, quando colocamos fé, a glória de Deus começa a ser revelada através de sinais e maravilhas operadas pelo Senhor Jesus. Começam a ser reveladas. Cristo está em um nível superior ao nosso. Nós somos daqui de baixo. Fala, daqui de baixo. Mas Jesus Ele está num nível superior. Jesus vê de forma diferente. Jesus percebe de forma diferente. Mas não apenas Ele percebe, Ele nos convida a participar dessa glória e viver essa glória junto com Ele. O poder de Deus, Ele não guarda só para si, intocável. Não, Ele estende a mão e fala, eu quero que você viva esse poder junto comigo. Eu quero derramar o que eu tenho sobre você. O poder continua sendo dele, mas eu tenho a oportunidade de viver na minha vida. Eu tenho a oportunidade de viver na minha vida. Deus está em um nível superior, um nível acima. Quando eu não consigo alcançar, Jesus consegue. Mas eu vou fazer um exemplo. Eu preciso de alguém pequeno e que não possa estar com calça muito apertada. Vai. Quem, Vande? Vem, Rafa. Vem, Rafa. Fica aqui embaixo. Não, aqui embaixo. Eu vou exemplificar para você. O Rafa é daqui de baixo. Jesus é daqui de cima. O Rafa quer alcançar o que está aqui. Rafa, você consegue? Tenta alcançar o que está aqui assim. Pula para ver se dá.
Não vai, irmão. Não vai. Não dá. Quando Marta e Maria saíram correndo para encontrar Jesus, todos estavam pensando que Jesus era limitado pelo que tem aqui embaixo. Mas Jesus ia mostrar que Ele estava trazendo o que existe aqui em cima. Rafa, se você crer, você verá a glória de Deus. Deus compartilha isso com o Rafa. Não só falando assim, Rafa, fica aí, que eu vou me virar aqui. Não, Ele estende a mão e fala assim, sobe aqui comigo. O Rafa não é só mais lá de baixo. Agora ele tem acesso ao que está aqui em cima. Tenta pegar aqui, Rafa. Tenta pegar. Pegou. Eu consigo ainda um pouquinho mais alto que o Rafa. Mas pulando ele consegue. O poder de Deus se acessa quando você olha para a mão de Cristo estendida para você e fala, me puxa, Deus, que eu quero viver mais alto. Me puxa, Jesus, que eu quero viver mais alto. Eu não quero mais viver as coisas daqui de baixo. Eu quero viver como as coisas daqui de cima. Quem mais quer? Pega lá em cima. Fala assim, Jesus, me puxa, Jesus. Me puxa, porque eu não quero mais ver o impossível como impossível. Eu não quero mais ver o impossível como impossível. Jesus nos convida a subir de nível e ter acesso ao que Ele tem acesso. Ver da forma que Ele vê. Mas tudo isso começa quando você olha para Ele primeiro. Você só percebe a mão de Cristo estendida quando você olha para Cristo. Marta e Maria estavam olhando para as coisas daqui de baixo. Elas estavam olhando para as coisas daqui de baixo pensando, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, só me resta chorar. Só me resta lamentar. Só me resta me enlutar. Mas quando elas olharam para Jesus, Ele lembrou de uma coisa. A mão dele está estendida para você. A mão de Cristo está estendida. E nenhum outro é como Ele. Os outros te puxam de um lado para o outro. Os outros te puxam de um lado para o outro. Só Jesus te puxa para onde Ele está. Só Jesus te dá acesso a tudo isso. É sobre você parar de depender das coisas daqui e depender do poder de Cristo. A gente vive tão confortável que a gente acaba dependendo muito das coisas daqui. Então, se você passa mal, vamos pegar uma coisa simples. Você está com azia. Você toma remédio antes de orar. É simples, não é simples? Parece óbvio. É natural pensar naturalmente. Não é natural? Você vê seu filho doente, está com uma gripe. Não, nada muito grave, uma gripe. Você quer levar ele para o pediatra, mas não quer orar sobre ele. Começa a olhar para Cristo. E você verá no seu dia a dia a glória de Deus. Começa a depender mais das coisas do alto. Começa a depender no dia a dia. No dia a dia. Porque no impossível, claramente a gente só depende de Deus. Aqui no caso de Marta e Maria, não tinha mais jeito nenhum. Mas Deus nos convida a depender dEle em tudo. Ele fala, o reino de Deus é como essas crianças aqui. Dependem de tudo do Pai. Dependem de tudo. Elas não conseguem comer sozinha. Elas não conseguem se sustentar sozinha. Elas olham para o Pai. E quando você olha para o Pai, você vive no teu dia a dia a glória dEle. Você começa a depender da manifestação da glória de Deus. Você começa a depender dos sinais e maravilhas que Ele vai operar através de você. Porque só Ele pode. E Jesus nos ensina mais uma coisa. A ver o impossível como possível. Marta e Maria olhavam para o impossível e falavam o quê? Isso é muito fraco. Marta e Maria, eu e você, olhavam para o túmulo de Lázaro e pensavam, isso é? Se alguém chegasse para elas e falasse assim, Marta, se alegre, porque ainda hoje você verá seu irmão. Ela ia responder o quê? Isso é? Mas quando ela perguntou isso para Jesus, Jesus não falou isso é impossível. Ele falou, Marta, para mim, eu vejo como possível. Eu vejo como possível. Eu vejo como acessível.
Então, versículo 41, volta aí na tua Bíblia. Então, rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Sabe o que é interessante? O Pai já tinha ouvido. Você já percebeu? Que Jesus não ora para Lázaro ressuscitar. Ele já tinha falado com o Pai e o Pai já havia atendido. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. O Senhor sempre me ouve. Mas eu disse isso para que todos percebam, por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. O Senhor sempre ouve. Então Jesus gritou: Lázaro, saia para fora. Jesus não grita: Lázaro, volte à vida. Jesus não grita: Lázaro, vê se você acorda. Jesus trata o impossível como uma realidade que já aconteceu. Jesus trata o impossível, uma ressurreição que nem eu nem você consegue entender. Jesus trata como natural e simplesmente declara: morto, sai aqui para fora porque agora você está vivo. E o morto saiu. Porque o meu Deus tem poder sobre o impossível. E quando Jesus olha para o impossível, Ele não vê algo que Ele não consegue fazer. Para mim é impossível, mas para o meu Deus, nada é impossível. Ele olha para o impossível e vê o possível, e Ele nos ensina a fazer o mesmo. Jesus nos ensina a olhar para o impossível e no lugar dele ver algo que Ele vai realizar. Jesus nos ensina a encarar o impossível com a ótica do céu. Voltando, não precisa vir aqui de novo não, Rafa. Mas o Rafa estava aqui embaixo, ele tinha uma visão. Uma visão. Quando ele veio aqui para cima, a visão dele expandiu. Daqui de cima eu vejo todos vocês, daqui de baixo nem todos, alguns ficam escondidos atrás da cadeira. De cima ele vê tudo. Da visão do céu, você vê o impossível de forma diferente. Você não pergunta se vai acontecer, você só se pergunta: quando Deus vai fazer? É ver o impossível como possível. O Pai ouve o Filho, e o Filho realiza o impossível para glorificar o Pai. Não precisa abrir sua Bíblia, porque a gente vai voltar nesse texto daqui a pouco. João 14, 13. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Impossível para mim não é mais impossível. O que o médico fala que não tem jeito, eu não acredito mais. O que os outros falam para mim que vai dar tudo errado, eu não acredito mais, porque eu peço a Ele, porque eu encaro essas coisas pela ótica dele. Jesus não olhou para Lázaro e falou: se você estiver vivo, saia para fora. Ele soprou vida sobre Lázaro, e o impossível se tornou uma realidade na vida dele. Se Cristo tem poder para alterar o impossível, então não existe situação que Ele não possa mudar. Não existe. Está na hora de você começar a ver as notícias que você recebe como Cristo vê. Você precisa começar a avaliar as notícias que chegam a você pela ótica do céu e não pela ótica daqui de baixo. Porque o meu Deus tem poder, o seu Deus tem poder, e eu tenho poder, e eu tenho certeza que Ele irá fazer. E se você tiver fé, verá a glória de Deus. Quando tudo parecer impossível, quando tudo parecer perdido, lembre-se, Jesus tem poder sobre o impossível. Acima do impossível, acima do não vai dar, Cristo reina. Acima disso, acima, muito acima de qualquer impossível, Cristo está sentado no trono, e do trono da glória Ele ordena, e sua palavra é viva e eficaz para ser feita.
Pare de falar, se o Senhor estivesse aqui. Oh, se Deus tivesse ouvido a primeira oração que eu fiz, eu não estaria nessa situação impossível. Comece a declarar o que Jesus declara. Volta um pouquinho, João 11, 4. É o último texto que a gente vai ler. João 11, 4. Lázaro não tinha morrido ainda. Lázaro não tinha morrido ainda. Jesus não estava nem perto de Lázaro. Mas quando ele recebe a notícia, ele diz... Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Mas ele morreu, mas não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. O impossível que você está passando, a dificuldade, a notícia ruim que você recebe, não acabará em morte. Ela aconteceu para que o Filho de Deus receba a glória por meio do impossível, porque Ele vai operar na tua vida. Esse versículo é tão bonito que eu quero que você declare ele em pé junto comigo. Porque Deus já nos avisou. É a gente que não presta atenção. A gente pensa, está tudo perdido, Lázaro morreu. Mas não acabará em morte. Não acabará em morte. Deus vai ser glorificado através do impossível sendo feito possível. Você pode refalar isso? Quando Jesus ouviu isso, disse... A doença... Não, tem que ser todo mundo junto. Todo mundo junto. Eu vou falar. E disse, 2 pontos. Aí você vai dizer. Quando Jesus ouviu isso, disse... Você pode personalizar isso e falar assim: o meu impossível não acabará em morte. Ele aconteceu para a glória de Deus. Eu creio que Deus vai operar. Eu creio que Deus vai operar. Eu creio que Ele é maior do que o impossível. Eu creio que Ele é rei sobre o impossível. O poder de Deus é maior do que o impossível. Eu preciso orar por você. Eu quero orar.